Infelizmente, a igreja hoje está muito confusa no que diz respeito às suas confissões, à sua fé. Por isso que eu comecei essa série, nesse playlist do meu canal, sobre Descomplicando a Fé Cristã. Nós vivemos numa época que muitas pessoas se limitam a considerações extremamente superficiais a respeito da fé, da Bíblia, da vida em geral, quando de fato grande parte do que creem, grande parte do que afirmam, é algo que eles não conseguem nem colocar em palavras, mas está aí. Há um certo imaginário social que todos nós obedecemos e que já se espatifou em 1000 pedaços. A fé cristã não é algo que nós reinventamos a cada geração usando a Bíblia como a nossa base. Existe uma tradição, sim, tradição sadia, forte na igreja há 2000 anos. E toda a igreja reconhece esta tradição. Os credos de Nicéia, principalmente articulado por Atanásio, o mesmo que escreveu sobre o monasticismo do deserto na vida de Santo Antão. Este Atanásio, que era um diácono na época, mas ele foi um grande defensor da encarnação de Cristo e também, principalmente, da sua igualdade ao Pai e ao Espírito, durante a grande controvérsia ariana. Nós reconhecemos os ensinamentos de Agostinho, os ensinamentos de Basílio o Grande, de Gregório Nazianzen, de Gregório de Nissa, de Inácio, de Cirilo, de Jerusalém, grandes heróis da fé, grande Irineu, até Orígenes, que foi um gigante teológico, embora no fim da sua vida ele teve uns desvios, uns devaneios, né? Coisas de velho, né? Mas boa parte do que ele escreveu sobre primeiros princípios é ouro e deve ser reconhecido. Quando nós falamos de sola escritura, ou seja, essas escrituras são o crivo máximo, nós não ignoramos que este crivo máximo tem que ser bem interpretado, porque não é qualquer um que empenha ou que saca as escrituras e usa as escrituras a seu bel prazer, porque toda heresia cristã, todas elas, tinham como base as escrituras, só que usaram mal as escrituras. Mas há uma tradição cristã comprovada pelos séculos de boa interpretação bíblica. Não são autoridade máxima, as escrituras são autoridade máxima, mas a igreja bebe de uma tradição boa. Agora, existe uma tradição, e essa tradição, sim, os protestantes rejeitam, são tradições extra-bíblicas, como, por exemplo, a autoridade máxima do Papa como vigário de Cristo. Isto os protestantes rejeitam. Ou Maria como corredentora, ou Maria também tendo nascido de uma virgem, ou que ela ascendeu, ou que nunca mais teve filhos, né? Essas são tradições católicas que não têm nenhuma referência bíblica. Essas tradições nós rejeitamos, né? Mas a tradição cristã de interpretação bíblica é fundamental. Então dizer que podemos simplesmente... Eu ouvi um líder outro dia dizendo que era batista e o importante do batista é que ele pode interpretar a Bíblia do jeito que ele quer. Não, nós não podemos interpretar a Bíblia do jeito que nós quisermos. Não é o nosso direito simplesmente ignorar os grandes heróis da fé, muitos dos quais deram a sua própria vida, foram mártires na igreja. Homens brilhantes, homens de profunda oração. Porque antigamente, para ser um teólogo, você praticamente tinha que ser um monge, era exigido, tanto que esses homens tinham vidas tão corretas, tão piedosas,
que eram reconhecidos como santos. Paulo diz que nós todos devemos nos considerar santos, mas a igreja tem o hábito de considerar esses homens santos porque foram defensores não somente da sã doutrina, mas também a sua vida refletiu a santidade. Houve pais da igreja que não foram reconhecidos como santos. Tertuliano, por exemplo, que virou um montanista, que foi considerado depois herege, mas Tertuliano fez uma contribuição fundamental na nossa compreensão da Santíssima Trindade. Orígenes também não é conhecido como Santo Orígenes, porque Orígenes, no fim da sua vida, nas suas escritas mais para o fim da vida, teve umas ideias sobre a pré-existência da alma, enfim. Mas Atanásio é considerado um santo pela igreja, um santo homem, né? Basílio, São Basílio, Paulo, João, os apóstolos, obviamente, mas não existe um São Judas, não existe, pelo menos São Judas Iscariotes, porque ele abandonou a fé. Então, é um reconhecimento não só de sã doutrina, mas de uma vida piedosa. Gregório o Grande. Gregório, de onde tiramos cantos gregorianos? Ele que organizou, ele era um homem brilhante, escreveu nos maiores manuais de pastoreio que existe, né, a regra pastoral de Gregório o Grande, um livro maravilhoso, um livro importante, que merece a nossa leitura. Eu tenho na minha biblioteca, tanto em inglês como em português, porque eu não leio latim. Eu até arranho um pouquinho latim, mas não leio latim assim. Mas há pessoas ao longo da história que são referências de como interpretar a Bíblia. Existe uma santa tradição dentro da igreja de interpretação bíblica. O que nós rejeitamos são tradições extra-bíblicas, que são fundamentadas em outras coisas, né? Então, nesta briga, e infelizmente é uma briga, tem briga, nós devemos reconhecer o mérito da fé uma vez recebida e passada adiante dos nossos pais na fé, né? Porque a igreja não começou em Genebra, desculpe, aos reformados, a igreja não começou em Genebra. A igreja não começou em Springfield, desculpe os assembleanos, mas a igreja não começou em Springfield. A igreja não começou na Escócia, desculpe os presbiterianos, mas não começou na Escócia. A igreja começou em Jerusalém, aliás, começou no jardim, quando foi previsto em Gênesis 3:15, né, aquela semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Isso é uma longa história. Mas não há como amar a Cristo sem amar a sua noiva. Não há como amar a Cristo e não amar a sua igreja. E tudo que diz respeito à igreja diz respeito a mim, porque eu sou parte desta igreja. Tudo que foi escrito, eu tenho que examinar e reter o que é bom. Não posso rejeitar, simplesmente foi escrito por alguém que não é da minha denominação ou da minha tradição. Bom, vamos lá. Deixa eu só terminar com esse refrão tão importante. A cada dia, a cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, tem Deus para glorificar, Jesus para imitar, salvação para desenvolver com temor e tremor, um corpo para servir a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar e o céu para alcançar, eternidade para não perder de vista, tempo para remir, vizinhos para servir, o mundo para desfrutar e a criação para cuidar, ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar, tentações para vencer, a morte para possivelmente sofrer, e em tudo isto, o amor de Deus para nos sustentar. Até a próxima. A paz.